Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Milani, sou sacerdote de Umbanda do Templo de Fraternidade de Umbanda, Iemanjá e Xangô das Matas. Hoje vou tentar simplificar alguns elementos de Umbanda que talvez vocês tenham visto dentro de algumas terreiras, né? E passou despercebido o significado de algumas coisas, né? Tipo, a água que é usada na Umbanda, a água é uma fonte de energia pura, né? Muitas vezes dentro da terreira ela é uma água mineral, uma água de corrente de rio, principalmente de mar, né? Onde temos a salmoura, que é um sal um pouco mais brando, né? E não prejudica tanto assim a energia da parte da mediunidade, né? Então a água dentro da Umbanda, ela é um elo entre a parte espiritual, natural, né, e a parte mediúnica, né? Ela é usada para isso, para alguns banhos, né, misturada com algumas ervas também, né? Nós temos na Umbanda o atabaque, né? Em muitas casas vocês vão ver o tambor, né? Mas a vibração do tambor ela é totalmente diferenciada do atabaque. O atabaque ele tem um fundamento na Umbanda que mantém a vibração, né, para que o médium possa manter os seus chakras, a sua equalização, a sua vibração, junto com a parte natural, com a energia do orixá, né? Então, o fundamento do atabaque dentro da Umbanda trata-se principalmente da sua vibração, para que isso possa acontecer, essa equalização possa ser melhor, né? Temos a parte da comida, né? Que a comida, para muita gente, né, que pensa que a comida é feita para os orixás, então se engana aí, a comida é feita para a mediunidade, né? Para o povo de Umbanda, né? Claro que a gente mistura os alimentos ideais de cada energia para que ela tenha um contexto energético, né? Para que isso se reverta para nós positivamente, né? Por isso precisa da ligação entre o médium e a sua alimentação, o jeito que ele produz, né? Porque o orixá não vai se alimentar daquilo ali, mas ele vai ter aquela energia produzida, né? E a fé do médium também vai lhe trazer uma positividade muito maior, né? Na parte dos pretos velhos, né, vocês vão ver aquela casquinha de coco cortada. O simbolismo daquilo ali é, na verdade, uma praticidade da parte de almas, né, que conduz tanto a bebida do preto velho, que é o café, ou até uma cachaça, dependendo da linha de preto velho, né, como a própria o alimento, né, que ali vai o feijão, pode ser o feijão mexido, né, o feijão com farinha e assim por diante. Vai depender da entidade, vai depender da ligação que essa energia tem dentro da Umbanda e ela é trazida dentro dessas cascas de coco, né? Nós temos ali, quando vocês entram dentro de uma casa, vocês têm a defumação. A defumação da casa, ela é feita ou individual, para cada pessoa que vai entrando dentro da casa, ou ela é feita dentro da terreira na sua totalidade, né? A defumação, ela na verdade é a ligação, né? É essa limpeza que a gente chama até, podemos dizer, de descarrego, né? Deixar o que é ruim para o lado de fora e deixar dentro da terreira o que é bom. Até porque dentro da terreira, né, uma terreira com fundamento, ela vai ter a sua mandala e ela precisa preservar isso com a defumação, né? Nós temos ali também a parte das guias, né? Vocês vão ver os médiums usando várias guias, né? O que acontece? A guia, na verdade, ela é um simbolismo de mandala individual, né? Ela tem um conto, a gente chama de conto, são vários numerais, né?
e formam uma energia, né? Cada médium tem uma certa quantidade de conto, né, que formam essa energia. As cores, na verdade, que foram impostas basicamente por nós e não pelo nosso fundamento, porque há muito tempo atrás eram usados só sementeiros, não tinham cores, né? E hoje a gente identifica os orixás, as energias, pelas cores. Então, os contos foram separados por essas cores, o branco, o vermelho, o verde, o marrom, né? Então, cada guia, cada médium trabalhador vai ter a sua cor, que vai identificar qual é a energia que ele trabalha, e cada guia tem uma energia separada para que possa centralizar o médium também, tá? Nós temos a vela, que vocês vão ver acesa dentro da terreira. A vela, na verdade, ela é apenas um condutor, né? Ela não tem energia. A energia está onde? Está no fogo, né? A energia da vela é o fogo. Claro que a gente identifica dentro da terreira também, né? Agora, nos preceitos atuais, as cores, né? Então, você identifica ali Ogum, né? Vermelho, branco e verde, identifica Yansan, identifica Oxum, né? Oxalá, Iemanjá, né? E Xangô, cada um com a sua cor determinada, para que a gente possa identificar para que orientação, né? Para que fé para quem a gente está orando. Mas na verdade o preceito da vela, ele era feito muito antigamente, era feito em sebo, né? Não tinha cor nenhuma, e a oração era feita individual pelo médium, sem identificação. Hoje a gente identifica, de acordo com a vela, qual é a energia, certo? Então nós temos ali, quando você está dentro da terreira, nós temos vários médiums, né? E você vai receber aquela orientação dentro da terreira, de passar com um médium ou de passar com outro médium, e mesmo ele estando incorporado, ele estando, a gente diz assim, abduzido à incorporação, estando próximo da incorporação, ele está vibrando, né? Então você vai ter o chamado passe, né? Então, o que é o passe? O passe é quando o médium recebe essa energia natural, que a gente falou em outro vídeo, né? Essa energia natural, ele vibra com essa energia, e essa energia ele mantém ela acumulada, né? Principalmente no seu chakras individual, e ele vai passar isso para o consulente, para a pessoa que precisa, né? Então é chamado de passe, ele vai fazer esse passe. Quando o médium está incorporado, a energia não é um passe. Por quê? Porque ele vai se alimentar da energia natural do orixá, e ele vai passar também essa energia para o consulente. Então, na incorporação da Umbanda, o médium também se alimenta da positividade. E quando ele está semiconsciente, né, que a maioria dos médiuns são semi-inconscientes, eles fazem o passe de energia. Tá bom, meus queridos? Então, alguns elementos de Umbanda, né? E se vocês tiverem outras coisas e vocês olharem dentro de uma terreira, quiserem perguntar, tirarem suas dúvidas, mande pra gente, né? A gente tenta simplificar o máximo que pode para você, para não ficar aquela parte muito técnica, né? E fique muito obscura. Tá? Um grande beijo, que o Lorum abençoe a todos.